Mas Ele não quer que aconteça do meu jeito. Eu declaro que eu aceito, e agora no milagre. Som 1, 2. Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Dê uma linda salva de palmas ao único que é digno de toda a glória pelos séculos dos séculos. Quem veio adorar o Rei Jesus? Então coloque as mãos no seu coração, feche os seus olhos e adore. Pois aonde há 2 ou mais pessoas reunidas no seu nome, ali Ele está presente. Pai, eu uno a minha fé com os membros do Teu corpo aqui presentes, e oro também com aqueles que estão conosco em um só Espírito, ligados por intermédio do Facebook. Pai, que o Espírito Santo do Senhor venha ministrar no nosso coração, venha nos alimentar, venha nos fortalecer, venha nos apacentar. Vem, Senhor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu amor. Vem, Senhor, quebrar a nossa carne que é orgulhosa, que é preguiçosa, que é vaidosa, que é avarenta, que é lasciva. Vem, Senhor, e tira de dentro de nós o que te desagrada. Nós queremos ser o Teu povo, o povo do reino. Queremos expressar, ó Pai, a Tua luz, exalar a Tua fragrância, exalar o Teu bom perfume. Queremos ter força de perdoar aqueles que nos pisam, que nos humilham, que nos maltratam, que nos perseguem. Queremos ter forças para pagar o mal com o bem e suportar os que estão fracos na fé, os que não têm vida contigo, os que não contatam o Senhor no seu interior, mas vivem na esperteza da carne, na esperteza do mundo. Vem nos modelar, vem nos fortalecer, vem nos encher com o Teu Espírito Santo, para que possamos ser a Tua noiva verdadeira, para que possamos ser submissos ao Senhor e cumprir a Tua vontade. Diga ao Senhor: eu quero estar perto de Ti. Diga ao Senhor: eu quero habitar debaixo das Tuas asas. Eu quero ser apacentado pelo Senhor, junto aos Teus pés, junto aos Teus pés. Pois prazer maior não há, pois prazer maior não há, que me render e Te adorar, que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero Te ofertar. Receba a nossa vida como oferta ao Senhor. Quero Te ofertar. Receba o nosso louvor como oferta, a nossa adoração. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, não sou apenas Teu amigo me tornei. Teu amigo me tornei. Então adore, louve, exalte ao Rei dos Reis. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Adorarei. Estamos aqui por causa do Senhor, Pai. E
não é pelo que o Senhor pode fazer, mas pelo que o Senhor já fez. Pela maior bênção contida no Evangelho, a tua salvação. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há, Pois prazer maior não há. A minha maior alegria é poder estar em tua presença, Santo dos Santos. A melhor hora do meu dia é quando eu estou com o Senhor te cultuando. Tudo que há em mim eu quero te ofertar. Receba a nossa vida em teu altar. quero te ofertar. Receba o nosso coração como teu santuário, teu habitat natural. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo me teu tornei. amigo me tornei. Então levante as mãos aos céus e exalte, louve-te, te louvarei. Te louvarei. Não importam, Não importam as circunstâncias, te adorarei somente a ti, Jesus. somente a ti, Jesus. Solte a voz e adore, Te louvarei, te louvarei. Não importam, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. somente a ti, Jesus. Coloque as mãos no seu coração e adore. Coloque as mãos no seu coração e Jesus. Senhor, nós sabemos que não somos dignos, não somos merecedores. É a tua graça que nos alcançou. O Senhor nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, quando estávamos cegos neste mundão, sem Deus, sem paz. O Senhor nos resgatou. Muitos de nós estávamos à beira da morte, estávamos no fundo do poço, abandonado até mesmo por familiares, abandonado por tudo, por todos. E o Senhor, com o teu grande amor, nos amou. O Senhor, com a tua misericórdia, com a tua bondade, enviou pessoas para cuidar de nós, para pregar a nós o Evangelho da verdade, para nos ensinar o Evangelho da graça. Que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, o que nos une aqui não são amuletos, não é fermento. O que nos une aqui é a fé no teu Filho. O que nos une aqui é a sede da água da vida, a fome do pão da vida. Então vem, Espírito Santo, vem transformar-nos, vem modelar-nos, vem renovar a nossa mente, vem modelar o nosso coração, vem quebrar o nosso ego, vem quebrar dentro de nós o que o mundo tem implantado e encher-nos da tua sabedoria, encher-nos do teu conhecimento, para que vivamos para a eternidade e não apenas para o tempo, para que vivamos para o reino dos céus e não para o governo de homens, impérios da terra. Pois os céus e a terra passarão, amada igreja,
mas as palavras do nosso Cristo não passam, são eternas. E Ele disse: venho sem demora, e comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Senhor, que enquanto estamos vivos tenhamos força para praticar boas obras. Que enquanto estamos vivos tenhamos força para cumprir a Tua vontade, o Teu chamado, o Teu propósito. Vem, Espírito Santo, nos iluminar. Vem nos dar sede de servir ao Senhor. Venha nos incumbir com a Tua vontade. Enche-nos com o Teu Espírito. Enche-nos com a Tua verdade nesta noite. Espírito, enche a minha vida. enche a minha vida. Encha-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, encha. Espírito, encha o meu ser. Espírito, encha minha vida. Encha-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu Teu derrame o seu coração. altar. Entenda, o Senhor se torna galardoador de todos os que o buscam. Busque ao Senhor com inteireza de coração e tenha certeza que Ele está cuidando de todo o resto em nossas vidas. Meu coração eu quero derramar Diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero e em louvor te adorar. te adorar. Meu coração eu quero derramar Diante do Teu altar. Diante do Teu altar. Diante do Teu altar. Levante as mãos aos céus e ore comigo. Diga: Senhor Jesus, eu vim buscar o Teu reino, a Tua vontade. Eu estou aqui por causa do Senhor. Eu creio que o Senhor conhece as minhas necessidades. Antes que o pedido, a oração saia dos meus lábios, eu confio em Ti. Eu entrego tudo o que eu tenho em Tuas mãos, para que venha a mim o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Uma coisa eu te peço: não me deixe cair em tentações. Eu não quero apagar, desagradar o Espírito Santo do Senhor que habita dentro de mim. Não me deixe cair nas seduções do sedutor deste mundo, pois Teu é o poder, o reino e a glória. Do Senhor é a minha vida, a minha família, os meus projetos e os meus sonhos. Diga amém e dê uma linda salva de palmas ao nosso Salvador e Rei Jesus Cristo, que está presente neste lugar. Glórias ao Senhor. Amém, igreja. Quem amou ao Senhor, quem adorou,
Quem buscou a Deus, e pode ter a certeza que as recompensas, o galardão do Senhor corre atrás de você, porque Ele se torna galardoador de todos aqueles que o buscam. Então, o galardão, a recompensa é algo que se torna consequência de uma vida com Cristo. Nós nos preocupamos em buscar o seu reino e a sua vontade. Nós nos preocupamos em praticar as boas obras por amor, não por interesse. E assim o Senhor é quem acrescenta em nossas vidas o que necessitamos. Amém? Pode se sentar, abençoado, abençoada, por gentileza. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 7. Achou? Oi? É Timóteo 4, aí depois nós vamos ler junto. Mateus capítulo 24, versículo 7. Pode deixar um louvor, deixa eu dar boa noite a quem está em casa também, né? Cultuando conosco. Muito boa noite, dona Regina, seu Márcio, mãe. Boa noite, ô mãe, um abraço à senhora, te amo. Mana, um abraço também. Ó, seu Carlos, seu Carlinhos, dona Rai, um forte abraço, os irmãos que congregam conosco via Facebook. Seu Dácio, seu Dácio, vamos avançar no estudo, vamos nos alimentar mais da palavra de Deus. Um abraço também à dona Eliane Cristina, um abraço à dona Cleonice Ferreira, a dona Marília. Dona Marília, paz do Senhor Jesus, minha irmã, um forte abraço à senhora. Seu José Geraldo também, Deus abençoe. Deixa eu ver se aparece alguém mais aqui que eu ainda não cumprimentei. Acho que é nesse botãozinho aqui. Não, peraí. Amém, a paz. O meu padrasto Adão está aí também. Ô meu pai Adão, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Existe um lugar na fenda da roça, bem junto a ti. Graças a Deus, vamos avançar no estudo. Em tua presença existe um lugar aconchegado ao teu coração. Em tua presença, em tua presença. Incline o seu rosto, feche os seus olhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a sabedoria, a clareza, o entendimento dos céus espiritual, para que possamos nos alimentar da tua palavra. Senhor, sabemos que tudo caminha para o fim dessa era, para o início do milênio, do teu reinado, e que as profecias contidas em tua palavra possam ministrar na nossa vida, nos alimentar, nos fortalecer, para que vivamos para ti e não para este mundo, para que vivamos preparados, Pai, para tudo que há de acontecer, como um crente vigilante, como uma virgem prudente e não nécia, em nome do Senhor Jesus. Diga: poderoso Deus, fala comigo, eu preciso entender e me alimentar da tua palavra. Amém e graças a Deus. Amém, amados irmãos. Bom, nós estamos estudando a manifestação do reino, que está contido no capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus. Eu gostaria de pedir muito a sua atenção, para que a gente não venha a cair no erro de muitos pregadores, de muitas denominações aqui no Brasil. Entenda, no início desse capítulo, os discípulos eles fazem uma pergunta extremamente importante para o Senhor Jesus, e importante para nós também, porque tira muitas dúvidas do nosso coração. Os discípulos, eles perguntam ao Senhor Jesus quando que Jerusalém seria destruída,
o que iria acontecer com os judeus, eles perguntam o que iria acontecer com a igreja, quando seria a parousia, a vinda do Senhor, e quando seria também o fim desta era, o fim deste mundo como a gente conhece, para começar o milênio, aonde Cristo reinará nessa terra durante 1000 anos. Amém? Então é uma pergunta com 3 sessões. A primeira sessão é uma pergunta relacionada aos judeus, amém? A segunda sessão é relacionada à igreja. A terceira sessão é relacionada aos gentios, às nações. E por que é importante a gente saber disso? Porque esses primeiros versículos aqui, do versículo 1 ao 31, fala dos judeus. E hoje em dia pego esses versículos para falar com a igreja, e aí é onde entra as heresias, aí é onde entra os falatórios, os debates. Por quê? Veja ali no versículo, eu falei no 7, mas primeiro vai ali no versículo 13. Imagina só, depois de tudo que eu já preguei para você e argumentei que a salvação é de graça, aí vem alguém e lê esse versículo sem ter o entendimento da palavra de Deus e prega para você: aquele porém que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Aí dá um nó na sua cabeça se você não estiver preparado, conhecendo o contexto dessa mensagem. Porque aqui um pregador herege, que pega um texto sem contexto para criar um pretexto, ele pode pregar a você dizendo: está vendo? Esse negócio de salvação pela graça, que você é predestinado, nananina não, você vai ter que perseverar até o fim para ser o quê? Só que se você ler o contexto, você vai ver que o Senhor Jesus está respondendo a primeira sessão da pergunta dos discípulos, falando sobre os judeus. Os judeus, eles têm sofrido muito desde a ascensão do Senhor Jesus, desde quando Cristo ressuscitou e subiu aos céus. Para você ter uma ideia, no ano 70, Israel, o templo de Salomão foram destruídos. O povo judeu foi espalhado pelo mundo. A nação de Israel foi desfeita. Só agora no ano 1948 que ela foi reconhecida novamente como uma nação, que o país de Israel foi restaurado. Quem está entendendo? Então está aqui, está falando para os judeus que quando chegar o tempo de guerras, quando chegar o tempo de epidemias, terremotos, aqueles que se convertem ao Senhor, os judeus, eles têm que perseverar até o fim para serem o quê? Salvos. E principalmente está falando sobre o tempo da grande tribulação, que é um termo hoje que eu quero te mostrar, a profecia não só no Novo Testamento, mas no Velho. É algo que já está profetizado há milhares de anos. O profeta Daniel, Deus usou muito ele para falar sobre isso. Hoje em dia você fala a grande tribulação, poucas pessoas sabem sobre a grande tribulação, e as que sabem, só sabem o que é muito superficial. Por isso eu peço a sua atenção, porque o que nós vamos falar aqui, igreja, é algo importantíssimo, que todo cristão tem que estar ciente. Todo cristão tem que conhecer isso na Bíblia Sagrada. São profecias. Entenda, se você não aprender a amar a vinda de Jesus, se você não abrir os seus olhos para entender que os céus e a terra vão passar, você está perdendo o seu tempo, você está perdendo a oportunidade de conquistar tesouros no reino dos céus. Você está vivendo só para o vento, você está vivendo só para o ventre, você está vivendo só para essa vida, e essa vida aqui é momentânea, transitória e passageira. Então a igreja verdadeira, o profeta verdadeiro que o Senhor unge, ele vai te preparar para a eternidade.
vai voltar o teu coração para as coisas espirituais. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. O que eu espero? A volta de Jesus. Qual convicção que eu tenho? Que Jesus vai voltar e vai reinar nessa terra, ainda que eu não vejo, mas eu espero e tenho a certeza. Essa é a verdadeira fé. Hoje em dia a fé pregada por aí é só a fé que cura um câncer, é só a fé que levanta um paralítico, que prospera um moribundo. Sim, Deus é poderoso para fazer milagres, a gente crê em milagres, Deus tem feito bênçãos no nosso meio. Mas a ênfase não é nessas bênçãos. A ênfase é estar preparado para a volta do Senhor Jesus. E esse perseverar até o fim, o Senhor está dizendo por quê? Eu estava ontem estudando e eu vi que Israel, ele está bem aonde se encontram 3 continentes. Quais continentes? Europa, África e Ásia. Aonde se encontram as 3 é onde está Israel. Então Israel sempre sofreu muito, porque durante a história esses 3 continentes sempre guerrearam. Por isso você vai ver um tempo a Babilônia, Nabucodonosor tomando conta desses 3 continentes e avançando no seu reinado. Aí daqui a pouco se juntou lá a Média, a Pérsia, outros reis, os medos persos, e tomaram de Nabucodonosor o poder. Depois veio o Alexandre o Grande da Grécia, e tudo isso Israel padecendo, e o próprio Deus usava esses reis pagões para quê? Para exortar Israel, porque Israel, quando tudo ficava bom, deixava Deus em segundo, terceiro ou em último plano. Aí Deus permitia vir a guerra para quê? Isso daí a gente entende, dá para pegar emprestado para a nossa vida, né? A gente às vezes, quando as coisas começam a dar tudo muito certo, a gente acaba deixando um pouco Deus de lado. Aí daqui a pouquinho o negócio aperta para o nosso lado, sim ou não? E aí o que a gente faz? Vai correndo lá para o nosso quarto, orar, buscar e pedir ao Senhor a sua misericórdia. Então da mesma forma Deus tratava com Israel no passado. E provavelmente, pelo estudo da Bíblia Sagrada, o anticristo vai vir daquela parte da antiga Macedônia, da Grécia. Vai ser daqueles lados lá que vai se levantar um homem com uma lábia violenta, que vai querer governar o mundo e vai começar governando aqueles continentes. Aqueles continentes vão se reunir. Imagina, a Rússia, a China, a Coreia do Norte, a Inglaterra, a África, tudo se juntando, dizendo: não, esse daqui vai ser o nosso rei. Pode acontecer que nós que estamos aqui do outro lado do oceano, Estados Unidos, Panamá, Brasil, pode acontecer de a gente não querer aceitar, mas vai começar lá o movimento do anticristo, e ele vai querer expandir cada vez mais. E a Bíblia relata que quando esse anticristo vier, o próprio povo de Israel vai fazer aliança com ele. Só que essa aliança na metade vai ser quebrada. Por quê? Porque a Bíblia revela que Satanás vai entrar dentro do camarada, e o camarada, ele vai banir todas as religiões, dizendo que só a religião dele é certa. Então vai começar a matar os católicos, os cristãos que não terem sido arrebatados, vai começar a matar os judeus. E aí você entende que aqui, falando com os judeus, o Senhor Jesus está dizendo: aquele que perseverar até o fim será o quê? Porque um judeu que perseverar em não aceitar a marca da besta e não se dobrar para o anticristo, quando chegar no fim da grande tribulação, dos 7 anos finais desta era, Jesus volta. E quando Jesus voltar, o que eu já preguei para vocês muitas vezes? O que acontece? A guerra do Armagedon, aonde no vale de Josafá, um espaço lá em Israel, haverá a batalha do Senhor Jesus Cristo, dos crentes vencedores que estarão glorificados contra um exército do anticristo. E o Senhor Jesus e os crentes vencedores vão destruir o anticristo e os seus exércitos, os homens que o seguiram. Então Cristo vai estabelecer o seu trono e vai reinar nessa terra por 1000 anos. Isto é profetizar, igreja. Isto é ser usado como boca do Senhor para profetizar.
é profetizar o que está contido na palavra e que não cai por terra. Pode não acontecer na nossa geração, tudo bem, pode não acontecer, mas ainda que não aconteça, é bom que você saiba como vai ser, porque quando acontecer a igreja ressuscita. Quem entende? Só que também pode acontecer na nossa geração, porque esses dias eu falava sobre Efésios, e lá em Efésios capítulo 2, Paulo ele diz assim: nos séculos vindouros Deus vai mostrar a riqueza da sua graça, do seu amor, da sua bondade para conosco. E desde quando Paulo escreveu isso para os Efésios até hoje, já se passaram cerca de 20 séculos. Então a gente já vive nos séculos vindouros, com a tecnologia que há hoje e o tanto de pessoas que há na terra, para se levantar um anticristo para querer governar no mundo todo, é daqui para ali. Você viu o que o Talibã fez lá? Lá no Irã, você viu? Você viu o que é um golpe de Estado? A gente não sabia de nada, até o ponto que a mesma coisa pode ser com o anticristo. O berço pode estar armado, simplesmente acontece, e a gente só fica sabendo depois. A gente tem que ficar de olho o que acontece para aqueles lados lá, de olho nas notícias. Como é que está a Europa? Como é que está a África? Como é que está lá a Ásia? O que tem acontecido? Porque é de lá que vai vir o anticristo. Bom, aqui no versículo 7, o Senhor Jesus ele disse: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores de parto. Ou seja, aí o Senhor Jesus está dizendo, quando você ouvir falar de guerras e mais guerras, como a que mais chama a atenção, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, isso é o princípio das dores. E não só essas guerras, como a própria guerra que aconteceu em Israel no ano 70 depois de Cristo. As guerras já começaram desde aquele tempo, amém? Já era o princípio das dores de parto. Então veja que parto demorado, já se fazem 2000 anos que a terra está sofrendo essas dores de parto. Mas eu pregava, né, na terça-feira eu pregava mostrando aos irmãos que isso é necessário, porque está gerando o que para Deus? Está gerando o que? Está gerando filhos, tanto filhos judeus como também filhos gentios pelo mundo todo, porque esses princípios das dores, guerras, epidemias, terremotos, fomes, na hora que o negócio aperta, muitos seres humanos só nessa hora têm força para se voltar para quem? Para Deus. Outros se voltam quando também está tudo bem, se voltam por amor, por revelação do Espírito Santo, mas a maioria se volta pela quem concorda com o pastor? Pela dor, né? Vamos continuar, agora no versículo 14, que nós paramos terça-feira: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá. Então olha que diferença, no início ali no versículo 7 o Senhor fala do princípio das dores, porém aqui no versículo 14 ele fala do fim. O que é esse fim? Virá o fim. Esse fim é os últimos 3 anos e meio que essa terra terá debaixo do governo do anticristo. Esse fim aqui é o tempo da grande tribulação, quando esse mundo vai ser governado pelo anticristo, no poder, na astúcia, na sedução de Satanás, ao ponto de ele criar uma imagem que fala para ser adorada. E quem não adorar a imagem, quem não aceitar a marca da imagem, que é a marca da besta, que você já deve ter ouvido falar, não poderá comprar nem vender, mas será preso, morto, degolado, segundo o que fala em Apocalipse. Não é nem por um tiro, né? Não é nem por uma injeção letal, é tendo o pescoço cortado, porque tudo que Satanás vai querer é que os judeus neguem a Deus e que os cristãos neguem a Cristo. Amém? E eu não sei o que você acha, mas eu acho muito importante nós como cristãos sabermos disso.
Porque vai que estoure agora a grande tribulação. Quem aqui se sente pronto para ser arrebatado pelo Senhor? Quem diz assim: eu já sou um crente maduro que eu não peco mais em nada, estou vivendo só para Cristo? Quem aqui? Nós estamos conhecendo agora o caminho. Tem coisa que a gente ainda nem sabe que tem que parar de fazer, porque o Espírito Santo ainda não nos revelou, por nós não estarmos ainda amadurecidos. E aí quando a gente tiver mais amadurecido, se tiver tempo, Ele vai falar: agora eu quero pedir para você também parar de fazer isso, aquilo, aquele outro, porque isso daí é manipulação de Satanás, e o Espírito Santo não quer que você se envolva com essas coisas. Quem entende? Não como doutrinas humanas, mas como revelação do Espírito, de como o Senhor Jesus deseja que a gente viva a nossa vida no tempo que nos resta nessa terra. Amém? Aprenda, igreja, por favor, em nome do Senhor Jesus, aprenda a contatar o Espírito Santo dentro de você. Não dependa de um pregador chegar aqui e falar: você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. Nós não estamos preocupados em semear doutrinas humanas. Nós estamos preocupados em estudar a palavra, mas você deve aprender a viver uma vida de oração e uma vida viva com Jesus Cristo que habita dentro de você. Amém? Vamos continuar. Então aqui ele fala: então virá o fim. A sua Bíblia tem título? A sua Bíblia que tem título, qual o título que está sobre o versículo 15? A grande tribo. Ou seja, a grande tribulação, ela é muito falada na Bíblia. Não é uma coisa da cabeça de algum pregador ou de João Batista, não. É algo contido na palavra de Deus. É uma profecia que vai se cumprir como todas as outras profecias vêm se cumprindo. Que é incrível, né? Como que a palavra de Deus se cumpre. Nós estamos estudando aqui o livro de Apocalipse, e nós estamos vendo o que era profecia para o apóstolo João, quando ele estava preso na ilha chamada de Patmos. Para nós hoje é história. Como que se cumpriu perfeitamente, como o Senhor Jesus disse que aconteceria na era da igreja. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, e agora estamos em Tiatira. E nós trazendo para a história da igreja, século após século, a gente vê que tudo que Cristo disse que iria acontecer, de fato, sem tirar um tio, tem acontecido. Então, da mesma forma, essa parte que eu vou começar para pregar para você hoje, a grande tribulação, vai acontecer. Amém? Só que assim, tem uns pregadores que pregam e são pré-tribulacionistas, outros são pós-tribulacionistas, né? Uns dizem: não existe arrebatamento. Outros dizem que o arrebatamento existe para alguns. Outros dizem que o arrebatamento existe para todos que são a igreja. Pastor, e no estudo que o senhor faz da palavra, como que o senhor vê? Eu vejo que o arrebatamento existe para alguns, para aqueles que dentro das igrejas, das cartas lá de Apocalipse capítulo 2 e 3, eles são os vencedores, aqueles que estão mais amadurecidos. Jesus não vai permitir, o Senhor Jesus não vai permitir que o anticristo pinte com a cara deles. Os que já são a noiva de Cristo, desfrute de Cristo nessa terra, Jesus não vai permitir que o anticristo possa degolá-los ou matá-los ou persegui-los. Eles vão ser arrebatados, como em Apocalipse 14 fala das primícias, ou em Apocalipse 12 fala do filho varão que é tomado para o céu, para o trono de Deus. Amém? Vamos lá então, a grande tribulação. O Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: quando, pois, virdes o abominável, a abominação da desolação, do que falou o profeta Daniel no lugar santo. Qual que é o lugar santo? Digo, templo de Salomão. Mas não é essa réplica que a gente tem aqui no Brasil, amém, gente? É o templo de Salomão que será, agora ele está destruído. O templo de Salomão agora ele não existe, porque ele foi
Mas se você pesquisar um pouquinho, você vai ver que eles já têm projetos para levantar o templo de Salomão em menos de 3 anos. Hoje, com a tecnologia, eles conseguem reerguer o templo de Salomão assim, ó, rápido. E o abominável da desolação, que é o anticristo, que é a besta de Apocalipse que emerge da terra, esta besta só vai emergir, só vai aparecer no momento que o templo for erguido. Está vendo por que a gente tem que ficar de olho no que acontece pro lado de lá? Quando você ouvir falar, teve um tratado de paz, Israel ganhou o local do seu templo, que hoje tem uma mesquita, para poder construir o templo. Já fica com as orelhas em pé, que o fim é próximo. Entenda, nesse capítulo 24 nós vamos ver sobre as 2 voltas, vamos assim dizer, né, do Senhor Jesus. Uma será secreta como um ladrão, e a outra será pública, vindo sobre a nuvem para destruir o anticristo. Amém? Nós vamos ver tudo isso. A volta secreta, que é o arrebatamento antes da grande tribulação, e a volta pública, que é no final da grande tribulação, quando o anticristo ir marchar com um exército enorme para destruir os judeus. No vale de Josafá, Jesus Cristo desce no Monte das Oliveiras com os crentes vencedores e destrói com o anticristo e seus exércitos. Nós vamos ver sobre isso. Amém? A grande tribulação, versículo 15: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Ou seja, o Senhor Jesus está fazendo uma citação de um profeta aqui. Qual profeta é esse? Por quê? Porque o que o Senhor Jesus ele vai falar aqui agora, o Senhor Jesus, que habitava dentro de Daniel por intermédio do Espírito do Senhor, o próprio profeta Daniel, ele já tinha profetizado. E eu quero te mostrar hoje a profecia de Daniel, a revelação que Deus deu a ele. Vai lá no livro de Daniel, no capítulo 9, Daniel capítulo 9, antes de te dar o versículo, Daniel capítulo 9, nós vamos ver principalmente ali no versículo 24, mas antes de vermos o capítulo 9, 24, onde fala dessa abominação do anticristo, eu quero mostrar para você que assim como o Senhor Jesus, ele fez menção ao profeta Daniel, assim também Daniel faz menção ao profeta Jeremias. E o que eu quero te ensinar com isso? Algo muito importante, né? Algo que serve para nós, seu Hermelindo, não sei se o seu Adriano, presbítero lá de Belo Horizonte, está assistindo também, mas que serve muito para nós entendermos a necessidade de estudarmos as Sagradas Escrituras. Veja bem, o Senhor Jesus, ele começou o seu ministério com quantos anos? Com 30 anos de idade. E ó que ele vivia uma vida no judaísmo, ou seja, ele cumpria todos os mandamentos da lei de Moisés. Ele participava de todas as congregações solenes, festas. Ele ouvia a leitura do livro. O que eu quero que você entenda com isso? O Senhor Jesus ficou 30 anos escutando antes de se levantar para falar. 30 anos. Eu vou mostrar para você também hoje, faço questão, que o apóstolo Paulo já estava velho. Ele se apresenta assim, Paulo velho, e ele ainda andava com os livros, no tempo, no caso, os pergaminhos, sempre estudando as profecias, os evangelhos, sempre estudando a palavra de Deus. Então nós temos que quebrar essa heresia. Não, é subir no altar e que o Espírito Santo quiser falar, eu vou falar. Aí sobe em cima do altar e fica falando um monte de coisa que está no ventre e no coração.
sobe no altar e começa a falar, porque eu sou gremista, eu sou paulista, eu sou flamenguista, porque Lula ou Bolsonaro. Quem está entendendo? Por quê? Porque falta se alimentar da palavra de Deus, mas está cheio das coisas do mundo. Nós temos que quebrar isso. Nós devemos parar para pregar na hora da reunião, uma vez que nos alimentamos da palavra e temos o que compartilhar. Se não tivermos o que compartilhar, é melhor perguntar se na congregação alguém recebeu do Senhor uma mensagem para ler, do que simplesmente lá falar o que não está alinhado com o que Deus quer que seja falado. Tem que haver uma cobrança dentro de nós. Tem que haver uma sede de ser usado pelo Senhor para pregar a verdade. Não importa se está pregando para uma alma ou para 1000 almas. O que importa é ser usado pelo Espírito Santo. Olha só o que Daniel relata no capítulo 9. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor a qual profeta. Ou seja, Daniel estava estudando as profecias contidas no livro de Jeremias. Ou seja, ele era um profeta cheio de revelações e visões, e não parava de estudar a palavra de Deus. Sabe o que hoje em dia esses pregadores ou pregadoras que não estudam a palavra, eles gostam de falar? Porque a letra mata. Mas sabe qual letra que mata? A letra da lei que falava que se fosse pego em adultério era para levar para fora do arraial e matar apedrejado. Essa é a letra que mata. É a letra que ordenava que quando alguém pecasse devia de ser morto, apedrejado. Não é a letra que você estuda da Bíblia Sagrada pedindo revelação ao Espírito Santo. Essa daí não vai te matar, essa daí vai te edificar. E quem quer ser edificado? Então que fique bem claro esse ensinamento. Daniel estava estudando o livro do profeta Jeremias. Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de quantos? De 70 anos. Só que mais para frente você vai ver que eram 70 semanas de anos. Ou seja, 7 vezes 7, 49. Sim ou não? 70 semanas de anos são 490 anos. Ou seja, ele recebeu de Deus a revelação que em 490 anos iria se cumprir toda a profecia da palavra de Deus, e esse mundo como a gente conhece ia acabar. Claro que alguém pode perguntar: pastor, mas Daniel, ele escreveu o livro dele, a revelação, há 2500 anos mais ou menos, por que o mundo não acabou? Aí entra a importância de estudar a palavra, porque chegou um momento, o momento que nós cristãos devemos chamar de dispensação da graça, que Deus ele parou o relógio para poder pregar o evangelho por todo o mundo, para toda criatura, para não salvar apenas o povo judeu, mas também o povo gentil, que são os brasileiros, os argentinos, os americanos, os alemães, aonde chegar o evangelho e a fé arder no coração das pessoas. Amém? Eu preguei sobre isso aqui já,
Você se lembra que eu preguei sobre aquela mulher Ciro-fenícia, aquela mulher grega, que tinha uma filha endemoniada e parou o Senhor Jesus gritando, e o Senhor Jesus não respondia a ela, dizendo: eu fui enviado para o povo judeu. E aí os discípulos intercederam dizendo: mas Senhor, já está ficando feio, ela está correndo atrás de nós 3 dias, a gente tem pregado que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor expele demônios, que o Senhor cura, e essa mulher com a filha endemoniada, o Senhor não faz nada por ela. Então ele foi lá e falou com ela e disse: eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas de Israel. Não é bom tomar o pão dos filhos para dar a quem? E aquela mulher foi humilde e falou: mas os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa se sustentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então o Senhor Jesus disse: grande é a tua fé, a tua filha já está livre do demônio. E ali começou a salvação dos judeus. Ali o relógio parou. Ali o Senhor Jesus recebeu a confirmação do propósito de Deus e da palavra pregada a Abraão: em ti serão benditas todas as nações. Ali já era o evangelho sendo pré-anunciado, que a salvação não ia ser só para os judeus, mas para todas as nações. Porém a salvação vem dos judeus. Cristo nasceu do povo judeu, o povo judeu. Deus permitiu que eles endurecessem o coração. Para quê? Para que o evangelho fosse pregado aos gentios, para que Cristo nos alcançasse. Só que no final dessa era, o povo judeu vai abrir o coração e vai ser salvo. Vai haver os remanescentes salvos pelo Senhor Jesus. Amém? Então se você me perguntar: pastor, Jesus está no judaísmo? Não está. Jesus está no evangelho. Só que no final dessa era, mediante tudo que vai acontecer, as escamas vão cair dos olhos dos judeus, como caíram dos olhos de Saulo, de Paulo, de Tarso. E aí eles também vão se converter ao Senhor Jesus. Amém? Então vamos continuar. Vai em Daniel capítulo 9. Aliás, marca aí com o dedo e vai lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 19, 13. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Vamos voltar em Daniel, só para você ver que o apóstolo Paulo, ele também estudava. Segunda Timóteo capítulo 4, versículo 13. Olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Foi ele que escreveu essa carta a Timóteo, tá bom? Quando você lê lá, primeira epístola a Timóteo, foi o apóstolo Paulo que escreveu a ele. Segunda epístola a Timóteo, foi o apóstolo Paulo que escreveu a segunda carta a ele. Aqui ele já estava condenado à morte, mas ainda assim, sendo condenado à morte, ele não queria ficar sem estudar a palavra de Deus, porque cada dia que ele tinha de vida, ele se gastava para escrever cartas e edificar o corpo de Cristo, os membros de Cristo, aonde as cartas eram enviadas. Cartas que até hoje nós temos acesso, como 1 Coríntios, 2 Romanos, Gálatas, Efésios, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Filipenses, Tito, Filemão. Quem está entendendo? Tudo cartas escritas pelo apóstolo. Olha o que ele diz, versículo 13 do capítulo 4 de 2 Timóteo. Deixa eu ajudar minha vozinha aqui, só um minutinho. Um pouquinho antes. 2 Timóteo, capítulo 1, 2, 3, 4, versículo 13. Quando vieres, olha o que ele diz. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, na casa de Carpo, bem como o que? Os livros, especialmente os pergaminhos. Ou seja, era um homem usado por Deus como apóstolo na igreja de Cristo, e a sede dele por conhecimento, por revelação, só aumentava. Quem quer ter revelação da palavra? Mas como que você vai ter essa revelação se você não lê Bíblia?
Ah, pastor, mas quando eu leio eu não entendo como o senhor entende, mas você vai entender um pouquinho. E cada dia que você lê mais, você vai entender mais. Mas se você ler um dia e já desistir, o Senhor não vai ver perseverança em você. Entenda, é na perseverança que Ele nos honra. Tire o costume, tenha o costume, tire um tempo todo dia. Ou para ouvir, hoje tem a Bíblia no celular que dá para você ouvir. Você pode pedir para um sobrinho, ou até mesmo para mim, ou para o Arthur, ou para um obreiro, para um presbítero, falar, me ajuda aqui a baixar um aplicativo no meu celular que é a Bíblia ouvida. Às vezes você, né, não sabe ler, não é problema hoje em dia, porque hoje em dia dá para se ouvir, amém? Às vezes você não tem tempo para ler, porque dirige muito, trabalha muito, você pode colocar no seu smartphone tocando e escutando, e pode ter a certeza que o Espírito Santo que habita dentro de ti, sempre vai ter uma hora que ele vai falar contigo naquela mensagem, que algum texto vai falar com você o que você precisa melhorar para agradar a quem? A Deus. Quem entende isso? Amém? Então, o Senhor Jesus conhecia de cor e salteado os escritos de Daniel conhecia os escritos de Jeremias, e o apóstolo Paulo vivia estudando nos livros e também nos pergaminhos. Volta lá em Daniel, volta lá. Ou seja, aí eu posso falar para você, não existe mestres da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, formados sem livros. Não existe. Eles vão ter que estudar para que o Espírito Santo dê a eles a capacidade de entender, revelação, acrescento. O Espírito Santo, você estuda um pregador, uma pregação, e daqui a pouco o Espírito Santo acrescenta no teu coração. Quem está entendendo? É assim que funciona. Que nem nós aqui na Igreja de Cristo, Evangelho do Reino, nós temos uma Bíblia validada de estudo, que todo presbítero recebe, né, o link dessa Bíblia para adquirir e falar a mesma língua que a gente fala. É algo que eu cobro muito. Toda vez, né, seu Hermelindo, que vai pregar, o seu Adriano também lá em Belo Horizonte, o Arthur, eu sempre falo, estude antes para ter uma parte da revelação por intermédio dessa Bíblia de estudo. E aí você vai ver que você entendendo o que está na Bíblia de estudo, uma parte, o esboço, uma parte da revelação, o Espírito Santo então vai acrescentar, vai te lembrar de outros textos, de outras passagens, de outras mensagens, e aí você prega como Ele quer te usar. Amém? Glória a Deus. Isso é muito importante. Assim que a igreja é edificada, quando se é pregado a verdade. Vai lá em Daniel capítulo 9, versículo 24, e o Arthur abre para nós em Levítico 25, versículo 8. Não precisa abrir você não, tá? Só se você for rápido de Bíblia e quiser abrir também. Daniel capítulo 9, versículo 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém, para fazer cessar o quê? Cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, para trazer a justiça o quê? Ou seja, está falando sobre o milênio e sobre o novo céu e a nova terra. Até então, uma parte da visão revelada a Daniel era 70 semanas. 70 semanas, e essas semanas, elas são semanas de anos. Olha o que o povo judeu foi ensinado em Levítico capítulo 25, versículo 8. Lê para nós, Arthur. Levítico capítulo 25, versículo 8. Cadê o microfone? Ah, meu Deus, tá bom. Deixa que eu leio aqui. Oi, vamos lá. 25, versículo 8 ou 9? Isso. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos
de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Ou seja, o povo judeu tinha esse código da parte de Deus, tinha semanas que eles tinham que contar como anos. E estas 70 semanas de Daniel é aplicada essa lei. Como que eu sei? Porque grande parte da revelação de Daniel já se cumpriu. Vamos continuar lá em Daniel, volta lá, capítulo 9, versículo 24. O Arthur vai lá em Neemias, capítulo 2, versículo 5. Daniel, capítulo 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo. Ou seja, o Santo dos Santos aqui já faz menção a Jesus Cristo. Continuando, diz assim, ó: sabe e entende. Ou seja, tão importante como você saber desse texto é você pedir a Deus o entendimento desse texto. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao quem? Quem é esse ungido? Jesus Cristo. Até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, desde o tempo da reconstrução do templo até o tempo do nascimento do ungido na terra, são contadas primeiro 7 semanas, que são 49 anos, e depois são contadas 62 semanas, que são 434 anos. E se você pegar o que está em Neemias capítulo 2, versículo 5. E disse ao rei, Neemias falando com o rei. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Pode entrar, pode ficar à vontade. Para que eu a reedifique. Ou seja, Neemias, ele foi usado por Deus para reedificar Jerusalém e reedificar também o templo de Salomão nos dias dele. Aí se cumpriu as primeiras 7 semanas de anos, os primeiros 49 anos. Quando acabou a edificação do templo, se passaram mais 434 anos, mais 62 semanas, até a unção do Senhor Jesus, até ao ungido. Vamos continuar, diz assim: 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será o que? Morto o ungido. Jesus Cristo foi morto? Foi ou não foi? Já estava profetizado. Estava profetizado que ele ia nascer e que ele seria o quê? Ele seria morto. Só que nessa parte da revelação de Daniel, era para o Senhor morrer, ressuscitar ao 3º dia e vir um milênio e reinar eterno. E era para ser o fim da terra do jeito que a gente conhece. Por que que não foi o fim? Porque o Senhor, nosso Deus, em sua soberania, mudou a estratégia. Ele é Deus, é ou não é? E Ele resolveu salvar não só os judeus, mas também, oh aleluia, obrigado pela tua salvação, poderoso Deus. Ele resolveu salvar a gente também. Então, quando se cumpriu 69 semanas até a morte do ungido, o relógio, sabe o que falta agora? Passar o tempo da dispensação da graça e então começar
a última semana de anos. Quantos dias tem uma semana? E se cada dia se conta um ano nessa profecia, então quantos anos será a consumação do século, o desfecho dessa era? 7 anos. E estudando a palavra, eu vou mostrar para você mais adiante, que desses 7 anos, 3 anos e meio terá uma falsa paz. Porém, nos últimos 3 anos e meio, serão os 3 anos e meio da grande tribulação. Quem está entendendo Bíblia? Cuidado, tá? Isso daqui você não acha na Wikipédia, isso daí você não vê pregar por aí. Põe a sua atenção, guarde o seu coração, porque isso daqui é profecia de Deus para nós. Isso daqui não falha, isso daqui não muda. Se eu estiver vivo daqui 50 anos e Jesus não ter voltado, e eu for pregar essa mensagem, pode acrescentar-se mais uma sabedoria, mais uma revelação, mas o fundamento dessa mensagem é o mesmo, não muda. Quem está entendendo? Vamos continuar. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá o quê? Guerra, desolações são determinadas. Ele, esse príncipe que vai vir, esse príncipe aqui é a revelação do anticristo, é o abominável da desolação que o Senhor Jesus está falando lá no Evangelho de Mateus capítulo 24 versículo 15. Quem está pegando? Está pegando mesmo? Esse príncipe aqui, veja bem, ó. Então será morto ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá o quê? Guerra, desolações são determinadas. Irmãos, ninguém aqui tem acesso a um tipo de pregação que há nesse mundo, mas eu quero trazer ela no dia de hoje para quebrar heresias. Existe um número de pessoas que se declaram cristãos, que são amilanistas. O que é isso? Que acreditam que o milênio já aconteceu, que acreditam que essa profecia já se cumpriu. Por quê? Porque, como eu disse, no ano 70 depois de Cristo, há 1940, 50 anos atrás, Jerusalém foi o quê? Foi destruída. E esses amilanistas dizem que aquele lá que destruiu Jerusalém era esse príncipe, e que agora tanto faz, tanto fez, nós já estamos salvos, só tem que cumprir o nosso tempo aqui na terra até que tudo seja reformado. Uma loucura, uma loucura. Por que eu não creio nisso? Por que eu não creio nisso? Porque a profecia ali no versículo 24 fala que quando se cumprir as 70 semanas determinadas sobre o povo judeu e sobre a santa cidade Jerusalém, quando se cumprir essas 70 semanas, vai cessar o quê? Vai cessar o quê? Leia para mim. As transgressões. Vai cessar o quê? As transgressões. Vai cessar as transgressões, vai dar fim no quê? Vai dar fim aos pecados e vai expiar quem? A iniquidade. Vai trazer o quê? A justiça eterna. Vai trazer o quê? A justiça eterna. Aí eu te pergunto, a gente vive num tempo onde os pecados já tiveram fim? Nós vivemos num tempo onde a transgressão já foi cessada? Nós vivemos numa terra onde já há justiça eterna? Pensa comigo. E o mais incrível, na família da minha esposa há pessoas adeptas a essa religião, pessoas que até mesmo já passaram como pastores no ministério onde eu passei 10 anos, e porque foram machucados, usados, manipulados, um pregador dessa heresia amilanista conseguiu cativar o coração. Mas o Senhor vai prover oportunidade e tempo para mim poder sentar com eles com a Bíblia aberta para abrir os olhos deles,
Porque só nesse versículo a gente vê que o milênio ainda não aconteceu. Porque quando o milênio acontecer, aí sim você vai ver a justiça eterna reinar nessa terra. Porque Cristo e a igreja vencedora e os crentes vencedores reinarão com cetro de ferro neste lugar de iniquidade. E aí a iniquidade vai ser cessada e o pecado também, porque Satanás vai estar preso durante 1000 anos. Ou seja, o nosso corpo que foi infectado por Satanás no jardim do Éden vai ser desinfectado e nós vamos voltar à essência como eram Adão e Eva no jardim do Éden. É assim que vai ser o milênio. O ser humano vai voltar à essência. E os crentes vencedores vão estar com um corpo glorificado. Vai ter as nações e vai ter os crentes vencedores. Amém? Vai ter também, vai ter a Jerusalém celestial e a Jerusalém terrena. A Jerusalém celestial é onde os crentes vão habitar com Cristo e reinar durante 1000 anos. A Jerusalém terrena é onde esses judeus remanescentes serão sacerdotes de Deus e de Cristo nessa terra. Tudo isso nós vamos ver em Apocalipse, mas tem explicação para tudo. Nós não estamos com um ponto cego, é só estudar a palavra de Deus. Mas estudar a palavra de Deus é isso que você está vendo, leva tempo. Eu poderia chegar aqui, que nem um pregador que eu vi esses dias um vídeo, ele começou a folhear a Bíblia, mas tomou um suador, folheou. No Evangelho São João, não sei se você viu isso circulando na internet. No Evangelho São João, e procurou, não achou, falou da boca. Evangelho São João 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E começou a pregar, porque o Senhor é nosso pastor, isso, aquilo, aquele. Não sabia nem que isso daí não está no Evangelho de João, está onde? Salmo 23. Nem isso o pregador sabia, para você ter uma ideia. Mas a pregação dele foi 15 minutos, o povo amou, porque a reunião acabou rápido. Só que o povo não entendeu que chegou vazio e saiu vazio, e não adianta nada. Quem está entendendo? Ou você vem aqui porque tem sede de Cristo e quer aprender sobre a vida eterna, ou você não vem, fica em casa. Vai ficar olhando filme, novela, não estou interessado no seu dinheiro. Estou interessado em formar vencedores para o reino. Quem está entendendo? Não, se a gente não falar umas verdades assim, tem gente que não acorda. Tem gente que olha para a gente por causa da onde a gente saiu e pensa que a gente continua naquela malandragem, naquela maldade, naquela avareza. Não sei o que tem que fazer com essas pessoas, tem que botar para morar junto comigo, para ver a vida humilde que eu vivo hoje por causa do Evangelho. Tudo faço por causa do Evangelho. Tem que botar uma pessoa dessa para administrar as minhas contas, as minhas contas no banco e os meus débitos que eu pago todo mês, para ver que todo mês é no último momento que o Senhor manda o socorro para completar. Quem entende isso? Para ver se limpa o coração, porque há alguns ainda que não entenderam que a fita foi trocada, mas foi trocada. Amém? A nossa preocupação é com as profecias do Senhor que vão se cumprir. E o que Cristo está falando lá em Mateus capítulo 24, versículo 15, o abominável da desolação é esse príncipe aqui, que há de vir, que vai destruir a cidade santa, o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Olha o que o anticristo vai fazer, olha só, veja essa profecia, versículo 27, ele fará firme aliança com muitos. Por quanto tempo? Encontramos a última semana. Na última semana, esse príncipe que é o anticristo, ele com a lábia dele, promessas e falsos sinais, no poder de Satanás, o sedutor desse mundo, ele vai fazer aliança com muitos. Muitos são os reis que vão dar a ele o apoio, que vão estender a destra da comunhão. Quem está entendendo? E diz assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, olha só, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares.
sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ou seja, o que a gente acabou de ler? Como vai ser a última semana? A última semana, aonde grande parte desse mundo vai ser governada pelo anticristo. Os 3 primeiros anos e meio vai ser de paz. Ele vai tentar cumprir o que ele está prometendo. Só que lá em Apocalipse fala, se lembre, Cristo morreu e ressuscitou. Vai acontecer a mesma coisa com o anticristo, para ele tentar enganar, se possível, até os eleitos. Ele vai ser machucado na cabeça, vai morrer e vai ressuscitar. Só que em Apocalipse, para os crentes, revela, ele vai ressuscitar, porque o próprio Satanás, que então vai se cumprir o que está em Apocalipse capítulo 12, vai ser lançado fora do céu, ele vai vir e vai entrar no anticristo. Então o anticristo já não vai ser só um homem mau, não vai ser só um homem manipulado por Satanás, mas vai ser a própria morada de Satanás, vai ser o próprio Satanás dentro dele. E entenda, ele vai estar assentado no templo de Salomão, dizendo que ele é Deus, e ele vai fazer cessar as ofertas de manjares. Pastor, o que isso sugere? Entenda, quando o templo de Salomão for reerguido, o povo judeu vai voltar a levar os dízimos, as ofertas de manjares, vai voltar a praticar os holocaustos, como diz no judaísmo. Eles vão continuar obedecendo a lei de Moisés. E nos 3 primeiros anos e meio, o anticristo não vai se preocupar com isso. Só que quando Satanás entrar nele, entenda, Satanás não pode receber nada que é para Deus, nada. Então Satanás, quando estiver dentro do anticristo ressurreto, vai bater o pé e vai ordenar que cesse a oferta de manjares. Ou seja, vai declarar: a partir desse momento vocês não adoram mais esse Deus de vocês, vocês adoram a mim. Eu ressuscitei, eu vim da morte, eu sou Deus. E quando ele der essa ordem, abre lá a sua Bíblia em Joel capítulo 1 versículo 9, abre lá, Joel capítulo 1 versículo 9. Quando ele der essa ordem, igreja, então a escama dos olhos de alguns judeus, se não todos, vai cair, e eles vão entender: não, esse daí não é nosso Deus, porque o nosso Deus desde o início, eu estou acabando a mensagem hoje, eu vou parar aqui em Daniel, terça-feira eu continuo lá em Mateus capítulo 24, mas eu precisava que você soubesse quem é esse abominável homem da desolação, de quem Daniel fala. Quem já conhecia essa mensagem de Daniel? Levanta a mão. É nessa hora que eu tomo um susto, mas é a realidade. Aqui dentro ninguém conhecia. Uma ou outra pessoa talvez ouviu falar, ouviu pregar, mas não tinha guardado por não entender a gravidade da situação. Mas que a partir de hoje você nunca mais se esqueça dessa profecia, porque assim será a grande tribulação. Aqui você vai conseguir entender, caso nós não sejamos arrebatados, ficarmos, nós vamos ter os olhos bem abertos para saber que é o anticristo que está arrastando as multidões aí na Europa afora, querendo fazer essa aliança e querendo ser adorado e venerado como o próprio Deus. Muito mais pormenores, detalhes de tudo isso nós veremos em Apocalipse aos domingos, mas claro que vai levar tempo, né? Porque a gente está pregando aí 1 ano Apocalipse e ainda não chegou no capítulo 3, mas pelo menos a gente está entendendo, sim ou não? Está recebendo revelação, sim ou não? Isso é importante. Não adianta também sair atropelando tudo, conhecer um pouquinho de cada coisa superficialmente, não conhecer nada profundamente. Amém? Aqui no versículo 27 de Daniel fala que ele virá sobre as asas do assolador, ou seja, ele é sustentado pelo poder, pela mentira de Satanás. Assim que ele consegue seduzir tantos homens, tantos governantes a fazer aliança com ele.
E aí diz até que fará, né, nesse ponto, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Joel falou sobre isso. Lê para nós, capítulo 1, versículo 9. Joel, capítulo 1, versículo 9. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes ministros do Senhor estão enlutados. Continua. Olha só, cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. E os sacerdotes, ministros do Senhor, estão o quê? Ou seja, ele vai fazer cortar a oferta no templo. Ninguém mais pode ofertar a Deus. Se alguém quiser ofertar, vai ofertar a mim, porque eu sou Deus. Vai ser o que ele vai declarar. Continua. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vinde se secou, as olivas se murcharam. Olha aqui para o pastor. Olha o resultado que dá cortar as ofertas ao Senhor. Cortou as ofertas ao Senhor, o campo começou a ficar o quê? Destruído. A vide secou. Entenda, Romanos capítulo 15, versículo 4 fala que tudo que foi escrito anteriormente para o nosso ensino foi o quê? Foi ensino. Para o nosso ensino foi escrito. Entenda, você não deve fazer nada por interesse. Você não deve fazer nada por medo de devorador. Você não deve fazer nada por barganha, como quem está comprando uma bênção. Mas Deus, Ele ama quem dá com e sempre que você dá com alegria, onde há generosidade, há riqueza. Cortou as ofertas, o campo começou a ser destruído. Quantas são as pessoas nesse mundo afora que lutam, acordam cedo, dormem tarde, mas não saem do lugar da vida? Por quê? Porque só pensam no seu ventre, não pensam em Deus. O próprio Deus entrega essas pessoas à loucura. Qual loucura que eu falo? A pessoa acorda cedo, trabalha que nem um condenado, mas quando chega 5 horas da tarde, 5:30, 6 horas, já abre uma cerveja, já abre uma cachaça, e a rotina da pessoa é aquilo dali. Entra por uma mão e sai. Vive com a vida financeira destruída. Por quê? Porque só quer satisfazer o prazer da carne, não está preocupado com o propósito de Deus. Então aqui já fala o que será feito e o que irá acontecer. Porque quando estudarmos Apocalipse, nós vamos ver que o que está em Daniel dizendo assim, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Nós vamos ver que esta destruição que está determinada, quando estudarmos Apocalipse, são as 7 taças, os 7 flagelos contidos na 7ª trombeta. Nesse momento, sim, os crentes já vão estar todos com Cristo nos ares, no tribunal. E então as 7 taças, coisas horríveis que nós vamos estudar, vai acontecer nesse mundo. Tudo para quê? Para repreender Satanás, o anticristo, o falso profeta e os seus adeptos. Amém? Aí eu deixei uma anotação aqui, mas aí se você quiser depois você para aqui o vídeo, né, e lê em casa. Onde que você vê que o relógio parou, que não completou essa última semana? Que essa semana ainda vai acontecer no tempo do fim. Você vê a dispensação da graça em Mateus capítulo 15, do versículo 21 a 28, que é a mulher Ciro Fenícia, que eu já preguei aqui algumas vezes. E também
em Mateus capítulo 22, do versículo 5 ao 10. Ali você vê que esse relógio parou para que o Senhor Jesus, o Evangelho, pudesse primeiro salvar os predestinados em Deus, os gentios, para depois então o relógio continuar e a última semana se cumprir e a consumação desse século, dessa era, o desfecho desse século acontecer. Amém? Aí o que vai acontecer com os judeus durante a grande tribulação? Eu prego terça-feira. Hoje apenas para você entender por que a grande tribulação acontecerá e que já está profetizada há muitos, que nós estejamos preparados. Melhor do que isso, que essa mensagem nos dê força para a gente se tornar o desfrute de Deus, para não precisar passar pela grande tribulação. Amém? Porque, pode fechar sua Bíblia. Sabe o que eu penso? Eu penso que primeiro os países precisarão se tornar comunistas, para depois serem entregues para um homem só governar vários continentes. E sabe o que eu paro para pensar nisso? O quanto que o nosso país aqui, o Brasil, é influenciado por países comunistas. Como que os líderes, alguns outrora já estiveram no poder, como que eles são a favor do comunismo, como que eles gostam de reinar, sabe, colocando, quando não é eles, colocam alguém que está debaixo da autoridade deles, até poder transformar o Brasil no que foi transformado Cuba. Eu não sei se você sabe, mas a Cuba agora é uma empresa dos Castros. Primeiro Fidel Castro, morreu Fidel, agora é o irmão dele, Raul Castro, que está no comando. Se morrer, passa para um filho ou para outro irmão, se tiver. Ou seja, homens governam sobre toda a nação. E infelizmente a gente vê que com tudo que acontece aí na economia, tem caminhado para isso. Oi? A Venezuela agora é aquele camarada, qual é o nome dele? Oi? Maduro, né? Então, e aí a gente vê que os países estão sendo adeptos ao comunismo. Mas como que você faz um país ser adepto ao comunismo? Você faz as pessoas de classe média se tornarem pobres, para que tenham muitos pobres e poucos ricos. Aí fica mais fácil de dominar toda a sociedade. Então nós devemos orar por todos que estão no poder, indiferente se é Lula, se é Bolsonaro, quem for. Fala que devemos orar por eles. Por quê? Porque o espírito do anticristo intenta contra eles dia e noite. Porém, o apóstolo Paulo vai ensinar na carta 1 a Timóteo que nós devemos orar por eles, para que o Espírito Santo possa estar convencendo eles a fazer o que é certo. Amém? Qualquer hora a gente estuda mais profundamente sobre isso. Não trazendo política ou candidato para a igreja, não é o nosso intuito. Mas a Bíblia ensina que devemos orar por todo homem que é investido de autoridade. Quem está entendendo? Quem gostou da mensagem? Não muda, tá? Isso é profecia da Bíblia e não muda. Tenta não esquecer. Peça o Espírito Santo hoje à noite no teu quarto em secreto, para ele não deixar essa mensagem ser arrebatada por Satanás da tua mente. E ajude o Espírito Santo lendo de novo esses versículos durante a semana. Se coloque de pé por gentileza. Deixa eu ver quem está conosco, quem aguentou até o final, né? Até aumentou o número de pessoas assistindo. Glória a Deus. Deixa eu mandar um abraço então aqui para a dona Débora Cristina, para a dona Cristina Débora. Deixa eu ver quem mais está aqui que eu ainda não cumprimentei. Eu acho que é nesse botãozinho aqui. Minha mãe está firme assistindo, a minha irmã também. Dona Eliane Cristina, Deus abençoe. Deixa eu ver, está meio travadinho aqui, mas que Deus, a dona Arlete, dona Arlete, um abraço à senhora, está aí conosco também. A Mana também está firme. É isso aí, vamos nos alimentar de Bíblia. Nossa preocupação é com a palavra de Deus. Vamos fazer oração final? Vamos para casa abençoados? Poderoso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela força que o Senhor nos dá no Espírito Santo para estudarmos a Tua palavra,
para termos sede das tuas profecias e revelações. Não queremos viver de oba-oba, não queremos ser aquela pessoa que segue as outras pessoas, pois nem tudo que o mundo diz que é certo ao Senhor. Queremos seguir os teus passos, ó Rei Jesus. Queremos ter forças para cumprir a tua vontade, para cumprir a tua palavra, para negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a ti. Senhor, não queremos ser apenas os chamados, queremos ser os escolhidos. Não queremos entrar pela porta larga, só porque ela traz uma vida fácil nesse mundo, uma vida prazerosa na carne. Não, nós queremos entrar e caminhar, entrar na porta estreita, na porta apertada e caminhar no caminho estreito. Nos dê força, Espírito Santo. Só o Senhor é quem convence o mundo do pecado. Só o Senhor é quem pode transformar a nossa mente e mudar o nosso coração, tirando a malícia, tirando a maldade, tirando o ódio, tirando a mágoa, tirando a rebeldia, a avareza, tirando o amor, a prostituição, aos vícios, e colocando mais do teu Espírito e das tuas virtudes. Enche-nos, Pai, do teu Espírito Santo, e como o apóstolo Paulo ensinou, para buscarmos com zelo os melhores dons. Levanta, Senhor, levanta nesta denominação, nesta casa de oração, na tua igreja, levanta apóstolos, levanta mestres, levanta operadores de milagres, levanta pastores, levanta evangelistas, por intermédio do Espírito Santo, que é um só e que habita dentro de todos os que têm a fé. Manifesta os teus talentos e usa-nos na tua seara, para que o galardão no reino dos céus aumente cada dia mais. Levanta também pessoas, Senhor, que irão ser o socorro, que serão, Pai, o fundamento, o pilar dessa obra. Pessoas que o Senhor irá prosperar e terão um coração quebrantado, para nos ajudar a manter portas abertas, para manter, Senhor, obras sociais, para manter, Senhor, praticando a tua verdade. Em nome do Senhor Jesus, pedimos a ti o pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje, Senhor. Buscamos o pão das tuas mãos e não o colocar, o Senhor, na parede para que as pedras se transformem em pães. Não, o que tivermos que passar de desertos, aflições, dificuldades, eis-nos aqui para que seja feita a vontade do Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, leva, Senhor, o teu povo em paz, em segurança, e estes que estão em casa, que a presença do Senhor os console, os fortaleça e os guarde, em o nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, obrigado pela tua presença, pelo teu Espírito, pelo teu cuidado. Muitas são as tuas misericórdias. Obrigado pelo teu amor, que eu tenha força de amar ao próximo como o Senhor me amou, de suportar ao próximo como o Senhor me suportou, e de pagar ao próximo o mal pelo bem, como o Senhor me deu o bem, a graça, a salvação, mesmo quando eu era uma pessoa má, mesmo quando eu estava cego por este mundo. Que venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Amém e graças a Deus. Amém. Dê uma linda salva de palmas ao nosso Rei Jesus. Glórias ao Senhor. Posso pedir um abraço?
Diga: Senhor Jesus, irmãos de fé, um abraço. Deus abençoe a todos os irmãos que estão conosco aqui presentes e aqueles que estão conosco também em espírito por intermédio da live. Deus os abençoe. Até este domingo do estudo, de Apocalipse. Eu ia falar isso agora, no mesmo espírito. Irmãos, no último domingo do mês, nós estaremos... Fugiu a palavra agora, Exatamente, que estava aqui na ponta da língua, completando. Sim, estaremos completando um ano pregando o Evangelho do Reino. Mas mais do que isso, nós estaremos celebrando essa vitória do Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Aí eu estou vendo... Oi? Pode falar. Aí, amados irmãos, eu estou vendo, não sei, será que nós podemos, nesse último domingo, fazer uma mesa farta? Podemos? Porque aí nós colocamos a luva para na hora de servir, ou então já colocamos ali os presbíteros, obreiros, colaboradores, obreiras, para servir o que o povo pedir, depois nós sentarmos e nos confraternizarmos. Eu gosto tanto de praticar isso, porque é confraternização em irmãos. Aí eu não sei se a gente faz já para ser um almoço, que aí a gente almoça e vai para casa almoçado, ou se a gente faz um café da manhã. O que vocês acham melhor? Um café e ir para cá. Quem acha melhor um café da manhã? Quem acha melhor um almoço? Só eu e o senhor, seu Lilico. Vamos ter que ficar com um café. Ah, você também é almoço, né? Mas tem gente que... Mas eu entendo, às vezes os filhos ficam em casa, tem que cuidar. Isso, deixa pra nós. Então, vamos fazer um café da manhã após o culto de domingo da manhã e um café da noite após o culto de domingo à noite. Amém? Eu vou fazer um convitezinho e vou lhe entregar no domingo, vou postar nas redes sociais, só para já ficar no seu coração e na sua mente. Todos os membros que são membros desse ministério do Corpo de Cristo conosco estão convocados para estarem conosco nessa data tão especial. O último domingo, que vai ser, se eu não me engano, dia 30 ou 31. Dia 31 de outubro. Vamos celebrar e agradecer ao Senhor Jesus por até aqui estar nos sustentando com a sua doutrina. Amém? Quem se alegra por esse ministério completar um ano de... É pela fé, ou não é? Você pode dizer, eu conheço um ministério que se sustenta agora já há um ano, sem ficar colocando fardo pesado nas costas do povo e pregando o evangelho, que é cansativo para a carne, mas é prazeroso para o espírito. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Se alguém quiser um atendimento, estarei com a minha máscara aqui do lado do altar. Os irmãos que têm contribuído, que Deus multiplique em suas vidas segundo a vossa generosidade. Se alguém em casa também sentir no coração contribuir, pode fazer uma oferta via Pix, que é o contato do WhatsApp. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Só o vaso, és
em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso, és oleiro, me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor, não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem.